Ative seu milagre ainda hoje com esta oração do Salmo 40. Você já sentiu que está preso em um lugar onde ninguém consegue te alcançar? Como se estivesse gritando por socorro, mas o eco fosse a única resposta. Como se suas orações batessem no teto e voltassem frias, sem vida, sem efeito. Talvez você não tenha contado isso a ninguém, mas existe um cansaço dentro de você. Não é apenas físico, é uma exaustão da alma, cansado de lutar e não ver resultado, cansado de confiar e não enxergar saída, cansado de esperar e parecer que nada muda. Mas e se eu te dissesse que esse poço onde você se encontra agora não é o fim da linha? E se eu te dissesse que esse lugar escuro, silencioso e solitário é justamente o solo onde seu milagre está sendo semeado? Você não caiu aí por acaso. Há um propósito escondido no seu desespero. Há um plano oculto por trás da espera. E enquanto você se sente parado, algo invisível está sendo movimentado a seu favor. Você só não vê ainda, porque milagres não começam com luzes e sinais. Milagres começam em silêncio, começam quando tudo parece perdido. O Salmo 40 começa com uma frase que carrega mais poder do que muitos percebem. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você entende o que isso significa? Que mesmo quando Davi se sentia afundado, esquecido, engolido pelo tempo, Deus estava ouvindo, Deus estava vendo, Deus estava trabalhando, em silêncio, no oculto, fora da compreensão humana. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Essa oração que você está prestes a fazer não é só uma sequência de palavras bonitas. Ela é um realinhamento espiritual, uma reconfiguração da sua energia interior, um ato de fé que ativa algo poderoso no invisível. Deus não precisa de aplausos para agir. Ele não espera palco, holofotes ou plateia. Ele age quando um coração sincero se dobra, quando um espírito quebrantado clama, quando uma alma ferida decide não desistir. E você, hoje, está aqui. Isso já diz tudo. Essa é a oração que nasce das cinzas, do desespero, da lágrima contida. Não é uma oração recitada com pressa. É uma oração que brota das profundezas de quem já passou por muito e ainda assim continua em pé. Ferido, talvez, mas em pé, esperando, mesmo sem forças. E se você sente que não aguenta mais, isso não é um sinal de fraqueza. Isso é um sinal de que você está prestes a romper. Porque o grito mais poderoso de libertação nasce no momento de maior pressão. Deus está inclinando os ouvidos agora. Não porque você mereça, mas porque Ele te ama, porque Ele te escolheu, porque Ele te conhece além do que você mostra. Ele vê o que ninguém vê, escuta o que ninguém ouve, sabe o que você não tem coragem de dizer. E mesmo assim, ainda te chama para perto. Essa oração vai ser um marco. Não porque haverá um milagre cinematográfico agora, mas porque hoje você vai plantar, com fé, a semente que muda tudo. Hoje você vai ativar o céu com a sinceridade do seu clamor. Hoje seu espírito vai declarar em voz alta: eu não estou sozinho, eu não fui esquecido, eu ainda espero, mas não desisto. O Salmo 40 é mais do que um texto. É um mapa para quem se sente perdido. É uma promessa para quem já não vê promessas. É um lembrete de que o fundo do poço não é a última página. É só a virada. Respira fundo, foca no que você está prestes a fazer. Essa oração pode parecer pequena, mas o que ela ativa no invisível é imensurável. Quando um filho fala com o pai com o coração quebrado, o céu inteiro se movimenta. E hoje, agora, algo começa. Agora que você entendeu que este momento não é uma coincidência, mas sim um chamado divino, respire fundo mais uma vez. Feche os olhos, se puder, e permita que o silêncio à sua volta se torne sagrado. Esse silêncio não é vazio. É o espaço
onde a voz de Deus ecoa mais forte. Não é ausência, é preparação. Porque antes que o milagre aconteça fora, ele precisa ser ativado dentro. Há algo sutil acontecendo nesse exato momento, um realinhamento, um despertar. Algo começa a se movimentar no invisível, como se o seu espírito estivesse sendo reposicionado para receber, porque o céu responde à fé, não ao desespero. E fé é quando você decide acreditar, mesmo sem ver. É quando você diz amém antes da resposta chegar. E aqui vai uma verdade que talvez você nunca tenha escutado. Deus não se impressiona com discursos bonitos, nem com performances espirituais. Ele se move por causa da verdade do coração. Ele se inclina quando há sinceridade, quando há quebrantamento, quando há entrega. E é isso que ele sente agora em você, porque você não chegou até aqui à toa. Você está ouvindo isso porque há algo maior do que você acontecendo. Uma guerra espiritual foi travada só para impedir você de chegar a este momento. E mesmo assim, você venceu. Sim, você venceu. Venceu o cansaço, venceu a distração, venceu o desânimo e chegou até aqui. Só isso já ativou algo. Agora se prepare, porque o que vem a seguir não é apenas uma oração comum. É um encontro, é uma conversa com o céu. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você vai sentir Deus perto. Não porque Ele esteve longe, mas porque finalmente você desacelerou o suficiente para perceber que Ele sempre esteve ali. Essa é a hora em que o seu espírito precisa se alinhar. Não importa o barulho lá fora. Não importa os problemas, os boletos, as dúvidas, os medos. Por alguns minutos entregue tudo, desarma o coração, não lute com a lógica, não racionalize, apenas esteja aqui, presente, vivo, conectado, porque é assim que os milagres começam, quando o Espírito se rende. Hoje você não está apenas escutando palavras, está entrando em um território onde os céus tocam a terra, onde o divino invade o natural, onde promessas antigas começam a ser ativadas, e tudo o que se pede agora é sinceridade. Se você está pronto, diga com o coração: Senhor, eu estou aqui. Não importa se você se sente sujo, fraco, cansado ou em pedaços. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele é especialista em transformar caos em direção, dores em propósito, feridas em testemunhos. O que importa é que você está aqui. E quando um filho volta os olhos ao pai, algo poderoso acontece. Algo muda no espírito. A atmosfera responde. E mesmo que você não veja com os olhos, algo já começou. A partir de agora, prepare-se para declarar com a alma. As próximas palavras não serão apenas ditas, serão vividas. Cada frase, uma chave. Cada sentimento, uma semente. Cada respiração, um passo em direção ao seu milagre. A sua jornada de oração está prestes a começar. E o céu já está ouvindo. Oração da entrega. Senhor, neste momento em que fecho os olhos e abro meu coração, eu me coloco diante de Ti com toda a minha verdade. Sem máscaras, sem defesas, sem desculpas. Eu não venho com palavras decoradas, venho com a alma rasgada, com as mãos vazias, com o espírito cansado de tentar sozinho. Venho porque preciso, porque algo dentro de mim grita por uma nova chance, por uma saída, por um sinal Teu. Eu me lembro da Tua palavra. Eu me agarro a ela como alguém que se agarra à última esperança. E lembro do que está escrito no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Senhor, hoje sou eu quem clama, sou eu quem está aqui esperando. Não apenas por respostas, mas pela Tua presença, porque a Tua presença é o que me cura, o que me limpa, o que me realinha, o que me dá vida de novo. Eu não sei mais como seguir sem essa voz que me guia, sem essa paz que o mundo não entende. Inclina teus ouvidos para mim, meu Pai.
Eu estou tentando ser forte, tentando manter a fé, tentando não desistir. Mas tem dias em que tudo parece estar contra mim, em que as portas não se abrem, em que as orações parecem bater no teto e voltar. Mas hoje eu decido confiar de novo. Eu decido acreditar que tu ainda estás comigo, mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu não vejo. Eu escolho crer. Tira-me, Senhor, deste poço de pensamentos confusos, desta lama de culpas antigas, desta angústia que insiste em me puxar para baixo. Levanta-me com a tua mão forte. Coloca os meus pés sobre a rocha da tua palavra. Firma os meus passos. Me dá direção. Me dá força para continuar quando tudo em mim quiser parar. Cria em mim um novo cântico. Um cântico de gratidão, de fé, de esperança, porque se eu ainda estou aqui, é porque o Senhor ainda não terminou a obra. E se o Senhor começou, então eu confio que o Senhor vai completar. Eu não quero mais caminhar sem ti, não quero mais decidir sem te ouvir, não quero mais tentar ser suficiente com as minhas próprias forças, porque verdadeiramente sem ti, nada sou. Me ensina a esperar com paciência, me ensina a confiar mesmo no silêncio, me ensina a descansar mesmo em meio à tempestade. Eu não peço apenas por milagres visíveis, peço por transformação interior, por paz no caos, por sabedoria diante das escolhas, por leveza na alma, porque quando o Senhor age por dentro, tudo fora muda também. Neste momento eu te entrego tudo, cada peso, cada medo, cada plano frustrado, cada parte do meu coração que foi ferida. Cura, Pai, restaura, renova, recomeça a tua obra em mim e, acima de tudo, fica comigo, porque a tua presença é o maior milagre que eu poderia receber hoje. Amém. Oração da transformação interior. Meu Deus, quando penso na tua fidelidade, mesmo nos dias em que fui infiel, não consigo conter as lágrimas. Quantas vezes eu me afastei, me distraí, me perdi em caminhos escuros, e mesmo assim o Senhor me preservou. Mesmo nos dias em que te questionei, em que duvidei, em que me revoltei, ainda assim o Senhor não virou o rosto para mim. O teu amor permaneceu. A tua misericórdia me alcançou. E hoje eu compreendo que foi esse amor que me manteve vivo até aqui. Por isso, com todo o meu ser, eu te peço agora, não permita que eu volte a cair nas mesmas armadilhas que antes me prenderam. Não permita que os erros do passado tenham mais poder sobre mim do que a promessa do teu futuro. Livra-me de mim mesmo, Senhor, da minha autossabotagem, da minha pressa, da minha ansiedade, do meu orgulho que quer resolver tudo sozinho. Quantas vezes eu tentei mudar e falhei? Quantas vezes eu prometi que seria diferente e me frustrei? Mas agora, Pai, eu reconheço que não se trata da minha força, mas da tua. Não é sobre tentar mais uma vez. É sobre te deixar conduzir dessa vez. É sobre me render de verdade, entregar o controle, deixar o Senhor me refazer do jeito que o Senhor sonhou para mim. Coloca um novo cântico nos meus lábios, não um cântico ensaiado, mas um cântico que nasce da gratidão por tudo que o Senhor já está fazendo, mesmo antes de eu ver com os olhos. Um cântico de fé que brota mesmo em meio às lágrimas. Um louvor que nasce em meio ao processo, porque eu sei que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Eu não te busco por aquilo que o Senhor pode me dar. Eu te busco porque entendi que a tua presença vale mais do que qualquer bênção. Que ouvir a tua voz vale mais do que qualquer resposta. Que ser guiado por ti é melhor do que seguir meus próprios planos. E se for preciso recomeçar, então eu recomeço. Se for preciso perder para ganhar de verdade, então eu aceito. Porque tudo o que eu quero é estar onde o Senhor estiver. Tudo o que eu quero é andar em aliança contigo. E se a tua mão estiver sobre mim, eu posso atravessar qualquer deserto, enfrentar qualquer dor, esperar qualquer tempo, porque sei que tu estás comigo.
Por isso, hoje eu te entrego, Senhor, tudo o que eu não entendo, todas as perguntas sem resposta, todos os porquês que me machucam, todas as expectativas que não se cumpriram, todos os planos que fracassaram. Porque eu sei que o Senhor é especialista em transformar caos em propósito, dor em testemunho, queda em crescimento, perda em salvação. Fica comigo, Pai, me guia, me fortalece e me ajuda a não desistir antes do teu milagre chegar. Porque eu sei que ele já está a caminho e eu escolho esperar, confiando. Amém. Oração para ser conduzido pelo Espírito. Pai, me ensina a ouvir tua voz no meio das vozes do mundo. Há tanto ruído ao meu redor, tantas opiniões, conselhos, distrações, mas nenhuma direção é tão segura quanto a que vem do teu Espírito. Quantas vezes eu me perdi por confiar em meus próprios planos? Quantas portas bati que nunca se abriram porque não eram as tuas? Eu me cansei, Senhor, de andar por caminhos que parecem certos, mas que só me levam a mais confusão e vazio. É por isso que hoje, de forma humilde e sincera, eu me rendo à condução do teu Espírito. Espírito Santo, toma o controle da minha vida. Apaga de mim os impulsos do ego, do orgulho e da pressa. Que eu não corra mais à frente da tua vontade, mas aprenda a esperar, confiar, seguir. Me dá discernimento para perceber os teus sinais, me dá sensibilidade para ouvir os teus sussurros, me dá ousadia para obedecer, mesmo quando não entendo o porquê, porque eu sei que os teus caminhos são mais altos que os meus. Eu sei que quando o Senhor guia, mesmo o deserto floresce, mesmo o caos vira bênção, mesmo a dor vira testemunho. Me mostra, Pai, o que devo fazer. Se é para avançar, confirma. Se é para esperar, me dá paz. Se é para recuar, me livra do orgulho. Eu não quero mais andar na força do meu braço. Eu não quero mais me mover sem a tua presença. Aonde quer que eu vá, que a tua nuvem vá à frente, que a tua voz me diga: é por aqui, filho, não temas, eu estou contigo. Eu reconheço que sozinho eu erro, que as minhas escolhas sem ti têm me atrasado. Mas o teu Espírito em mim é bússola, é farol, é ponte segura. Por isso, guia meus passos, guia meus relacionamentos, guia meus negócios, guia minha rotina, guia meus pensamentos, guia minhas palavras, guia minha vida. Não quero dar um passo sequer se o Senhor não estiver no caminho. Me dá um coração sensível à tua vontade. Não me deixa endurecer pelas frustrações do passado, nem me distrair pelas ilusões do presente. Que a minha prioridade seja te agradar e não me promover. Que a minha meta seja te servir e não apenas vencer aos olhos dos homens. Pois de que adianta conquistar o mundo se eu estiver longe da tua presença? De que adianta alcançar fama, bens ou sucesso se eu estiver vazio de ti? Hoje, Pai, eu declaro com fé: a minha vida pertence ao Senhor. E se for preciso recomeçar, eu recomeço. Se for preciso abandonar planos, eu abandono. Se for preciso esperar mais tempo, eu espero. Porque mais vale um caminho lento com o Senhor do que uma estrada rápida sem a tua bênção. Eu sei que o teu Espírito está agindo mesmo quando eu não vejo, que ele está me moldando, me corrigindo, me treinando, que cada silêncio é um convite para confiar, que cada porta fechada é proteção, que cada atraso é preparo. Por isso, eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho ser conduzido, que meus olhos espirituais sejam abertos, que eu reconheça quando for o Senhor falando comigo, por meio de pessoas, de sonhos, da palavra ou daquela paz que invade mesmo no meio da tempestade. Que eu não duvide, que eu não hesite, que eu não fuja. Pai, me ensina a ser dócil ao teu Espírito, a não resistir quando for hora de agir, a não duvidar quando for hora de crer, a não me esconder quando for hora de me posicionar, que eu esteja tão alinhado contigo que minha vida se torne um reflexo da tua direção.
Um testemunho vivo do que acontece quando alguém decide ser guiado por ti. Essa é minha oração hoje. Não me deixe andar por mim mesmo. Conduz-me, corrige-me, protege-me, ensina-me e faz de mim alguém sensível à tua voz, guiado pela tua mão e firmado na tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Oração para permanecer firme. Durante o processo, Senhor, eu sei que o teu agir não é imediato como meus desejos, que os teus milagres muitas vezes vêm como processos e não como mágica. Eu compreendo que há um tempo de plantio, de espera, de amadurecimento, mas ainda assim meu coração se cansa, minha fé se abala e minha mente se enche de dúvidas. É por isso que eu oro, nesta manhã, pedindo forças para continuar. Porque há dias em que tudo dentro de mim quer desistir, mas há algo maior, o teu Espírito, que me empurra para frente. Pai, eu não quero ser alguém que crê apenas quando tudo vai bem. Eu quero ser fiel mesmo quando o céu parecer de bronze. Mesmo quando minhas orações parecerem sem resposta. Mesmo quando a tua promessa parecer distante. Me ensina a permanecer firme, a resistir ao medo, a silenciar os pensamentos de derrota, a combater o cansaço com esperança. Me lembra, Deus, que quem crê de verdade não é quem sente paz o tempo todo, mas quem permanece de pé, mesmo quando tudo dentro grita para parar. Espírito Santo, fortalece meu interior, me dá raízes mais profundas do que as tempestades, porque a vida me mostrou que nem todo dia é leve, mas todo dia pode ser vencido se eu estiver firmado em ti. Me ajuda a enxergar o invisível quando o visível me desencorajar. Me ajuda a manter os olhos na promessa e não no tempo que ela demora para chegar. Eu sei, Senhor, que há coisas sendo alinhadas que eu não vejo, que há pessoas sendo movidas, portas sendo preparadas, respostas sendo construídas. Tudo isso longe dos meus olhos, mas debaixo da tua direção. Por isso, mesmo sem entender, eu permaneço. Mesmo sem sinais, eu creio. Mesmo em silêncio, eu continuo orando. Me dá resistência emocional. Me dá sabedoria para lidar com as pausas. Me dá paciência para entender que o milagre não é apenas o resultado final, mas também o que acontece comigo durante a jornada. Talvez o maior milagre esteja sendo forjado agora, no meu caráter, na minha fé, na minha capacidade de confiar. Me livra, Senhor, da tentação de tomar atalhos, de forçar portas que o Senhor não abriu, de aceitar qualquer coisa só para aliviar a ansiedade. Me ensina a valorizar o processo, porque é nele que o Senhor me molda para carregar aquilo que ainda não estou pronto para receber. Eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas também sei que ela exige renúncia, paciência e fé. Me faz lembrar das vezes que o Senhor já me sustentou, das noites que eu achei que não suportaria, mas amanheceu, dos dias que eu chorei em silêncio e mesmo assim fui em frente. Eu sei que o Senhor esteve lá, sei que me carregou, me consolou, me escondeu no teu colo. Hoje eu declaro: não importa quanto tempo leve, eu permanecerei. Não porque sou forte, mas porque o Senhor me sustenta. Não porque eu não sinto dor, mas porque escolho confiar mesmo chorando. Não porque tudo faz sentido, mas porque o Senhor nunca erra. E se alguém olhar para mim agora e não enxergar vitórias, tudo bem. Um dia vão ver que fui fiel mesmo no anonimato, que lutei batalhas que ninguém viu, que mantive a fé enquanto esperava, e quando o milagre vier, porque eu sei que ele virá, será evidente que foi o teu poder, a tua mão, a tua graça. Essa é minha oração, Pai. Que eu seja como árvore plantada junto às águas, mesmo no calor, não se abala, mesmo na seca, dá frutos. Que a minha fé não dependa do clima da vida, mas da rocha que é o Senhor. Me firma, me sustenta, me guia, me molda.
Me prepara e, acima de tudo, me faz permanecer. Em nome de Jesus, amém. Oração para ativar o milagre. Senhor, eu não estou aqui por acaso. Essa oração é meu grito de fé, meu clamor sincero, meu pedido urgente. Se o Senhor me despertou hoje, se me fez chegar até esse momento, é porque há um milagre preparado e eu quero vivê-lo ainda hoje. Me ensina a não duvidar, porque a dúvida é o veneno da promessa, mas a fé é o que move o teu coração. Senhor, ativa agora o milagre que eu ainda não vejo. Mesmo que aos meus olhos tudo pareça estagnado, mesmo que o mundo diga que não tem mais jeito, mesmo que a lógica diga que é impossível, eu escolho crer. Eu coloco diante de ti as áreas da minha vida que precisam de um toque sobrenatural. No meu corpo, na minha mente, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos, nas minhas decisões. Eu não quero apenas o que o mundo pode oferecer. Eu quero o que vem de ti. Aquilo que nenhum dinheiro compra, que nenhuma mão humana pode criar. Eu quero o teu favor, a tua intervenção, o teu sim. Se for preciso mudar minha rota para que o milagre se manifeste, então muda. Se for preciso remover pessoas, situações ou até as muletas que me sustentam, então remove. Mas, Pai, não me deixe sair desse processo de mãos vazias. Derrama agora uma unção de resposta. Coloca em meu espírito a certeza de que algo já está se movendo no invisível, de que o céu já ouviu o meu nome e que o tempo da espera está se curvando diante do tempo da resposta. Mesmo que o milagre ainda não se revele do lado de fora, faz com que ele já floresça aqui dentro, na minha esperança restaurada, na minha mente iluminada, na minha fé renovada, na minha alma em paz. Pai, que essa oração seja a chave que destranca aquilo que estava retido, quebra os cadeados, destrava os acessos, abre as portas, toca com o teu poder tudo o que está sem vida. E mostra que quando o Senhor age, nada pode impedir. Eu declaro com toda a minha fé, hoje algo novo começou. Hoje um milagre foi ativado. Hoje o céu se inclinou para mim e em nome de Jesus eu já recebo. Amém. Às vezes, após uma oração intensa, o mundo permanece em silêncio. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum movimento. E esse silêncio pode parecer cruel, como se o céu estivesse fechado, como se as palavras tivessem sido ditas em vão, mas não foram. Porque a oração verdadeira não se mede pela resposta imediata, mas pelo eco eterno que ela deixa no coração de Deus. Existem orações que ativam milagres no instante, mas há outras que ativam um processo. E o processo é silencioso, invisível, sagrado. Por isso, quando tudo parecer imóvel, quando nenhuma resposta vier, permaneça com fé, pois o silêncio de Deus nunca é ausência, é construção, é cuidado, é estratégia. Muitas vezes, esse silêncio vem exatamente depois de uma oração feita com o coração inteiro, uma oração onde você se entregou, chorou, clamou com sinceridade, e ao abrir os olhos, nada mudou. Tudo continua como antes. O peso ainda está no peito. A dor ainda insiste em permanecer. A dúvida tenta se instalar. Mas é aí que mora o teste. O verdadeiro teste de fé não acontece quando tudo está dando certo. Ele acontece quando tudo parece igual. E mesmo assim, você continua acreditando. É no escuro da terra que a semente se rompe. É na caverna que Davi se escondeu antes de ser rei. É no ventre de 3 dias da baleia que Jonas reencontrou sua missão. E é nesse mesmo silêncio que Deus está moldando a resposta da sua oração. Você não vê, mas ela está ganhando forma. Você não sente, mas ela está se movendo. Você não ouve, mas ela já foi ouvida. A oração chegou ao céu. Ela não se perdeu, não foi ignorada. Deus não esqueceu do que você pediu. Ele apenas está operando num nível que os olhos humanos não conseguem enxergar.
Existe um universo espiritual em constante movimento e quando você ora, algo se movimenta lá. Algo é destravado, algo é realinhado. E quando tudo estiver pronto, quando sua alma estiver alinhada, o milagre se manifestará. Mas até lá, Deus está em silêncio. Um silêncio que não é passivo, mas criativo. Não é abandono, é lapidação. O mundo te ensinou que silêncio é descaso. Mas o reino te ensina que silêncio é estratégia. É nesse intervalo que ele alinha tudo, inclusive você. Porque o milagre precisa de um cenário preparado para se manifestar. E talvez a preparação mais importante seja a sua. Talvez Deus esteja construindo o milagre dentro de você, antes de colocá-lo diante de você. Talvez Ele esteja te moldando para que quando a bênção chegar, você esteja pronto para sustentá-la. Porque um milagre sem preparo pode se transformar em fardo. Por isso, confie. Confie no tempo de Deus. Confie mesmo que tudo pareça parado. Porque Deus não trabalha no barulho, Ele trabalha na essência. E a essência não grita, ela sussurra. E é preciso sensibilidade espiritual para perceber os sussurros do céu. A sua oração foi ouvida, a sua fé foi notada, o seu coração foi tocado. Agora, Deus está fazendo o que só Ele sabe fazer. Agir no invisível. Enquanto você descansa, Ele prepara. Enquanto você ora, Ele organiza. Enquanto você espera, Ele está criando o caminho. E quando você menos esperar, tudo aquilo que parecia distante vai se materializar diante dos seus olhos. E você vai entender que o silêncio foi parte do processo. Que o tempo de espera foi, na verdade, o tempo de maturação. E que nada, absolutamente nada, foi em vão. Respire fundo, feche os olhos e diga: Senhor, mesmo em silêncio eu sei que estás agindo. Mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem resposta, eu continuo. Porque eu sei que o milagre já começou. O milagre começa quando você deixa de ser quem era. Existem milagres que acontecem fora, mas os mais poderosos são os que acontecem dentro. Porque de que adianta Deus abrir portas se você ainda se comporta como alguém que vive trancado? De que vale Ele derramar bênçãos se você ainda se enxerga como alguém que não merece receber? Muitos pedem por mudança, mas querem continuar os mesmos. E o céu não trabalha assim. O milagre não é um presente qualquer. Ele é uma convocação para que você assuma quem foi criado para ser. Deus não está apenas movendo circunstâncias, Ele está moldando identidades. O maior propósito da espera não é te testar, é te transformar, porque o que você está esperando exige uma versão sua que talvez ainda não exista. Uma versão mais forte, mais madura, mais alinhada. Não adianta pedir um futuro novo com uma mente velha. O vinho novo exige odres novos. E talvez a razão de você ainda não ter recebido o que tanto ora é porque você ainda está se comportando como quem não está pronto. Mas Deus é paciente. Ele não desiste de você. Ele te chama todos os dias para ser quem você foi criado para ser. Para deixar as roupas de escravo e vestir a identidade de herdeiro. Para sair da mentalidade de escassez e entrar na vibração da abundância. Para romper com o ciclo de autossabotagem, culpa e vitimismo e acessar a frequência da fé, da gratidão e da obediência. A oração que ativa milagres é aquela que não só pede, mas se entrega. Que não só clama, mas permite. Que não só fala, mas ouve. Você não está mais no mesmo lugar. Algo dentro de você já mudou, e isso já é o começo do milagre. Porque quando a sua postura muda, o mundo responde. Quando você ora com a convicção de quem é filho, o céu responde como pai. Quando você entende que não precisa mais se provar, se comparar, se culpar, você começa a caminhar em paz. E a paz é o solo fértil do milagre. A identidade certa atrai as promessas certas. Então, olhe para si agora. Reflita. Quem eu estou sendo? O que em mim precisa ser deixado para trás?
Quais vozes ainda moram na minha mente, me impedindo de viver a plenitude do que Deus tem para mim? Liberte-se. A oração já foi feita. O processo já começou. Agora é sua vez de andar como quem crê. Falar como quem crê. Viver como quem já recebeu. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de desapegar da antiga versão de si mesmo. O casulo é desconfortável, mas a borboleta não nasce sem ele. Você não será quem foi. Você está se tornando, e Deus está com você em cada etapa dessa transformação. Seu milagre não virá para te mudar. Ele virá porque você já está mudando. Feche os olhos, inspire fundo. Sinta esse momento, sinta a presença, sinta a liberdade que já está fluindo. E diga em silêncio ou em voz alta: Senhor, eu aceito ser transformado. Eu aceito a identidade que o Senhor tem para mim. Eu abandono o velho eu e recebo agora a mente renovada, o espírito restaurado e a vida que o Senhor preparou para mim. Eu sou teu. Estou pronto. Eis-me aqui. Quando nada está acontecendo, Deus está fazendo tudo. Você já teve a sensação de que nada está se movendo? Que orou, chorou, clamou e o céu ficou em silêncio? Que sua vida está parada no tempo, como se Deus tivesse esquecido de você? É nesse lugar que muitos perdem a fé. Mas é justamente nesse lugar que os maiores milagres começam a ser construídos. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. E o que parece inércia, na verdade, é preparo. O milagre não nasce do barulho. Ele germina no invisível, assim como a semente enterrada na terra, que se rompe no escuro antes de tocar a luz do sol. Você não vê, você não sente, mas algo está acontecendo. O céu está se movendo. E Deus está agindo de maneiras que seus olhos não conseguem captar. Ele está alinhando pessoas, lugares, tempos e circunstâncias. Ele está te protegendo de coisas que você nem sabe. Está abrindo portas que você nem imaginou. E está te livrando de atalhos que te fariam perder o propósito. A fé de verdade nasce nesse lugar. Não quando tudo está dando certo, mas quando você continua crendo mesmo, quando tudo parece dar errado. Quando você acorda e decide confiar, mesmo sem nenhuma evidência, quando você diz, eu não entendo, mas eu confio. Isso é fé. E a fé move o coração de Deus. A fé é o idioma do céu. Quando você fala com fé, o céu responde com milagre. Você não precisa ver para acreditar. É o contrário. Você precisa acreditar para ver, porque a fé é a certeza do que ainda não se vê. E os maiores testemunhos vêm daqueles que permaneceram no escuro, que não abandonaram a oração no meio do caminho, que não largaram a mão de Deus só porque não ouviram uma resposta imediata, que não se renderam ao desânimo mesmo cansados. É para esses que o céu se manifesta com força. Você não está parado, você está sendo preparado. O seu nada é o tudo de Deus acontecendo nos bastidores. É no silêncio que Ele escreve as páginas mais belas da sua história. Não duvide, não questione, apenas confie. Quando menos esperar, o que hoje te confunde será o que mais te fortaleceu. A dor vai passar, a espera vai fazer sentido e o milagre vai vir. Por isso, nesse momento, declare com um coração sincero: Senhor, eu escolho confiar. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem entender, eu permaneço. Eu sei que o teu silêncio não é rejeição. É trabalho, é cuidado, é amor. Eu entrego meus medos, minhas dúvidas, minhas ansiedades. Eu descanso em ti, porque sei que o Senhor nunca dorme, nunca falha e nunca esquece uma promessa. O que é meu está vindo e será melhor do que eu pedi. Amém. A gratidão que atrai o impossível. Você já agradeceu hoje pelo que ainda não aconteceu? Parece loucura aos olhos naturais, mas esse é um dos maiores segredos espirituais: agradecer antes de receber.
A fé não é esperar o milagre para então glorificar. A fé verdadeira é glorificar antes de ver, é olhar para o céu com lágrimas nos olhos e dizer: obrigado, Pai, porque sei que estás cuidando de tudo, mesmo que eu não veja nada agora. A gratidão é uma linguagem que o céu entende. Quando você agradece antecipadamente, você ativa uma energia espiritual de honra, confiança e rendição. Deus reconhece isso. Ele se move com isso. Porque a gratidão não nasce da certeza das circunstâncias, mas da certeza da presença de Deus em meio às circunstâncias. Davi agradecia antes da vitória. Paulo e Silas louvavam ainda presos na prisão. Jesus levantou os olhos e agradeceu antes de multiplicar os pães. Sempre foi assim. O céu responde ao coração que reconhece o cuidado divino, mesmo quando nada parece favorável. Muitas vezes, você se sente tentado a murmurar, reclamar, comparar, duvidar. Mas cada vez que você escolhe agradecer em vez de se queixar, algo muda dentro de você. Sua mente se expande, sua frequência se eleva. E o impossível começa a se mover em sua direção. A gratidão limpa os olhos da alma, tira o foco do problema e aponta para a promessa. Tira o foco da dor e aponta para a cura. Ela te reposiciona espiritualmente. E quando você está alinhado com o céu, os milagres encontram o caminho até você. Não espere tudo melhorar para agradecer. Agradeça agora, mesmo com o coração apertado, mesmo com a mente confusa, mesmo com a resposta atrasada. Porque a gratidão não é sobre o que você tem. É sobre quem Deus é, e Ele é bom, sempre. Agora, onde você estiver, declare essa oração comigo. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por tudo que já vivi, por tudo que estou vivendo e por tudo que ainda vou viver. Mesmo que hoje esteja difícil, eu sei que o Senhor está comigo. Eu te louvo pela tua fidelidade, te agradeço pelas portas que o Senhor vai abrir, pelas promessas que estão a caminho, pelo milagre que já é real no mundo espiritual. Eu escolho confiar e agradecer, porque o Senhor é digno, sempre foi, sempre será. Amém. Quando o céu responde em silêncio, nem sempre o milagre vem com trombetas, nem sempre Deus grita quando fala. Às vezes, Ele responde com um sopro, um sussurro, um alívio que você nem percebeu que chegou. Você não viu um anjo descer, não sentiu a terra tremer, não ouviu vozes do alto, mas, de repente, algo dentro de você ficou em paz. O coração, antes inquieto, desacelerou. A mente, antes cheia de pensamentos, se aquietou. A alma, que clamava por respostas, agora sente que não precisa mais entender, apenas confiar. É assim que o céu age às vezes, não como um raio que parte o céu ao meio, mas como uma luz suave que invade o quarto escuro da sua alma. O milagre silencioso é o mais profundo, porque não precisa convencer os olhos, nem provar nada a ninguém. Ele vem, faz morada, transforma por dentro. E você só percebe quando não é mais o mesmo. Você achava que precisava de uma grande virada. Mas Deus sabia que o que você precisava era de um pequeno toque, uma palavra interna, uma nova visão sobre si mesmo. E essa mudança tão invisível aos outros é um divisor de águas na sua história. O mundo pode não notar, mas o céu inteiro celebrou quando seu coração disse: agora eu entendi, era sobre mim, era sobre minha fé, era sobre minha jornada com Deus. Você queria uma resposta e recebeu uma revelação. Você pediu livramento e recebeu maturidade. Você buscava força e Deus te deu consciência. Esse é o verdadeiro milagre, quando Deus muda tudo sem mudar nada por fora. E essa paz que você sente agora é a prova de que Ele já respondeu. Declare agora comigo em oração: Pai, eu te louvo pelo teu jeito silencioso de operar. Às vezes, eu quis sinais grandiosos, mas o Senhor veio com leveza e me ensinou a confiar mesmo no silêncio. Obrigado por me transformar sem precisar provar nada a ninguém.
Obrigado por me fazer novo, ainda que tudo ao redor pareça igual. Eu sei que sou outro por dentro. Sei que estou mais forte, mais consciente, mais perto de ti. Essa paz é o milagre que eu esperava, e eu te glorifico por isso. Amém. O milagre já está acontecendo. Você chegou até aqui, e isso não foi por acaso. De todas as distrações possíveis, de tudo o que poderia ter te tirado desse momento, você permaneceu. Você ouviu cada palavra, sentiu cada oração, respirou fundo quando algo tocou lá dentro. E isso, meu irmão, minha irmã, já é o começo do milagre. O maior sinal de que Deus está agindo não é quando tudo se resolve lá fora, mas quando algo se alinha aqui dentro. Quando o coração, mesmo ferido, diz, eu confio. Quando a mente, mesmo cansada, sussurra, eu sigo. Quando a alma, mesmo em prantos, ora, eu sei que o Senhor está comigo. Talvez você ainda esteja no processo. Talvez a resposta que tanto espera ainda não chegou como você imaginava. Mas isso não significa que ela não está vindo. Significa apenas que Deus está te ensinando a ver com os olhos da fé, porque o milagre de verdade não começa do lado de fora. Ele começa no invisível, na quietude, na decisão de continuar acreditando mesmo quando tudo diz o contrário, na escolha de não abandonar a fé no meio do caminho. Você não saiu igual desse vídeo, e essa é a maior prova de que o céu já está em movimento a seu favor. Então declare com convicção, Pai, eu te agradeço por tudo o que vivi aqui, por cada palavra que veio de ti e encontrou espaço em meu coração. Que essa oração não termine aqui, mas continue me guiando, me fortalecendo, me alinhando com a tua vontade. Eu ativo o milagre com a minha fé. E sei que, a partir de agora, nada será como antes. Amém. Respira fundo. Sinta essa paz. Permita que esse momento permaneça com você hoje, amanhã e sempre que for necessário lembrar, você é cuidado, você é guiado, você é amado por Deus. Se essa oração falou contigo, compartilha com quem precisa e escreva nos comentários. Eu ativo o milagre pela fé.